economista lá do Top Game, que está comigo hoje, aqui nesse dia tão especial, nessa super quarta, inclusive, o Flash News, inclusive, ao vivo hoje. Bruno, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Flash. Fala, Rafa, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Boa tarde a todos os espectadores da BMC News. Vamos nessa, hein? Vamos nessa, ó. Estamos ouvindo, ó. Acabou de ser, inclusive, agora, às 13 horas da tarde aqui, o Fed manteve os juros inalterados nos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5%. A decisão já era esperada pelo mercado e o ciclo de queda já havia sido interrompido em janeiro, né? E agora ele manteve novamente os juros inalterados. Decisão já esperada, não, Bruno? Sim, tudo conforme esperado, Rafa. O grande ponto disso tudo é a coletiva de imprensa do Banco Central norte-americano, tá? Que vai ser ali às 15h30 com o presidente Jerome Powell, onde, para mim, ele pode talvez assustar um pouco o mercado ali com uma questão do cenário um pouco mais hawkish, né? Que vem com uma política monetária um pouco mais contracionista, prezando por uma taxa de juros mais alta por mais tempo. Até porque esse cenário do Trump, né, de estar ali com essas questões tarifárias e influenciando a um possível aumento da inflação no futuro, obviamente vai deixar os Estados Unidos ali um pouco mais rendido com essa questão da taxa de juros aí mais alta por mais tempo. Pois é, né? E aí é justamente o que a gente está esperando. Depois de aí um mês, né? Um mês e meio, né? É um mês e meio a cada super quarta, né? Salvo engano. Isso. E faz um mês e meio que está nessa nova administração Donald Trump, né? Ou seja, a gente tinha tido a primeira super quarta da administração Donald Trump, teve aquelas perguntas do Jerome Powell para saber o que aconteceria e tudo mais. E agora, um mês e meio depois, é a vez que de fato a gente tem uma amostragem ali de como vai ser feita essa divisão de trabalhos, né? Desde Donald Trump até Jerome Powell. Você acha que pode haver uma certa rusga ali, Bruno? Uma certa briga ali? Porque o Jerome Powell é um cara muito dos dados. Ele gosta de estatísticas e ponto, acabou. Enquanto o Trump precisa ali cumprir suas promessas de campanha e tudo mais, é um cara jamais das manchetes, da especulação forte. Você acha que tem essa certa brigaiada entre os dois aí? Então, o grande ponto que fica, Rafa, em cima dessa questão é a questão do Powell não ter uma postura política, né, diante essa movimentação do mercado, que tem que ser uma questão de política monetária, né, bem mais decisiva do que política em si. O Trump, ele vem com essa questão de deixar a América mais forte, de deixar o mercado mais fortalecido de dólar, né? E, consequentemente, ele também preza um pouco por essa questão, né? Algumas semanas atrás, ele veio falar a possível recessão lá nos Estados Unidos. Eu falei para o pessoal que acompanha meu trabalho, eu falei, turma, não se prendam a esse fato de uma recessão no estado norte-americano. Não tem desemprego, o PIB não está negativo e, consequentemente, não tem motivo de uma recessão lá nos Estados Unidos. Parece que ele veio para uma questão mais apelativa para querer cortar um pouco mais essa taxa de juros ou talvez antecipar essa movimentação. No entanto, que 1 ou 2 dias após essa divulgação de uma possível recessão nos Estados Unidos, que para mim não existe, acaba sendo uma questão do quê? Dele querer forçar o incentivo para que o Estado americano não faça, porque ele está tomando conhecimento dessa proporção negativa que ele pode estar causando com essa questão da importação lá nos Estados Unidos excessiva, porque uma vez que tem um aumento do custo de produção, o consumidor vai acabar pagando mais pelos produtos. E acredito eu que no próprio discurso, Jerome Powell vai acabar falando de toda essa postura e falar, temos que aguardar as métricas da inflação para ver a questão se isso vai repercutir na economia ou não. Os Estados Unidos têm um trabalho muito incisivo para querer levar a inflação para a meta, que é de 2%. Mas essa inflação pode subir. E o primeiro remédio para combater a inflação, por hora, é a manutenção de taxa de juros, que é a segunda reunião do ano aí que se mantém na mesma postura. Pois é, né? E aí se mantém na mesma postura e fica aquela questão do mercado. No mercado é igual o bichinho lá do Divertidamente, né? Tem hora que ele tá com medo e tem hora que ele tá com uma ganância danada, uma ansiedade, né? Pela taxa de juros para arrumar. E aí aquela coisa, né?
Tal qual no filme do Divertidamente, eles estão agora de olho no que o Banco Central norte-americano vai falar, vai expressar para eles de emoção, né? O que vai rolar nessa fala do Jerome Powell. Você acha que pode jogar novamente um balde de água fria aí, Bruno, aquela questão novamente do mercado falar, poxa vida, mas quando é que vai cair a tal taxa de juros? Quando é que vai cair? Quando é que vai cair? Quando é que... Todo mundo vai perguntar isso sobre o Jerome Powell. Eu posso fazer uma aposta, inclusive, quem quiser. Daqui de 10 perguntas da imprensa, 9 vão ser sobre quando é que vai cair a taxa de juros. Então, você acha que pode acontecer esse tipo de situação e deixar novamente o mercado aflito? Rafa, sim, esse para mim é o grande ponto, porque é o seguinte, né? Nós estamos falando aí da segunda reunião do ano. Nós temos ainda à frente maio, junho, julho, setembro, outubro e dezembro. Então, estamos falando aí de mais 6 reuniões. O Fed precifica a possibilidade, nem precifica a possibilidade, ele dá um possível guidance do que seria 3 cortes esse ano de 0,25, né? Lembrando que a taxa de juros lá nos Estados Unidos, ela não trabalha justo igual aqui no Brasil, ela trabalha numa margem, né? Então a taxa de juros lá é de 4,25% e 4,5%. Grande parte das perguntas, acredito eu, que será mantido isso. Só que quando ele fala, temos a possibilidade de realizar 3 cortes, tem metade das reuniões ainda para isso ser decidido. Verdade, consequentemente, o mercado vai aguardar. E um outro ponto, né? Nós já estamos na metade do mês, daqui a pouco começa a divulgação de mais dados norte-americanos. E, sinceramente, olhando para um ciclo econômico, onde tem esse receio de deles terem, né, na verdade, uma inflação mais alta por mais tempo, por conta das tarifas de importação que o Trump está aplicando, por que eu vou arrumar uma dor de cabeça em mexer no fluxo monetário agora, sendo que eu estou vendo a minha taxa de juros ser mantida, ser feitas as manutenções e está observando a possibilidade dessa ancoragem da inflação. Então, observar essa questão do PCA fica mais com aquela oscilação 0,2, 0,3 para cima, 0,2, 0,3 para baixo. Eu acredito que nem vai ter essa oscilação, para mim é mais perto de 0,1. E, consequentemente, o quê? Até todas essas tarifas também começarem a fazer repercussão no mercado, ele já está controlando o fluxo monetário. O último payroll acabou demonstrando mais vagas de trabalho. Então, demonstra que tem sim uma economia que está desenvolvendo, que tem uma economia em possível crescimento, mesmo com taxa de juro restritiva. Então, eu mantenho a minha postura do Trump manter essa política, o Jerome Powell manter essa política mais hawkish, onde se preza por taxa de juros mais altas, por mais tempo. Pois é, né? E aí o investidor fica naquela coisa, né? Como é que eu vou me mexer agora? Como é que eu vou fazer para conseguir escapar dessa situação toda, né, Bruno? E aí, assim, do modo geral, o que o investidor tem que fazer para conseguir escapar desse tipo de tensão? É um momento, por exemplo, de oportunidade, é um momento de ter um pouco mais de receio, quando a gente vai falar do investidor ali do dia a dia, ele tentar não se arriscar tanto ou tentar pegar as oportunidades boas ali do mercado que vão aparecendo justamente em momentos de juros ainda num patamar não baixo, né? Então a gente está esperando o patamar baixo, então a expectativa está na curva futura. Então ainda é um momento de manutenção dessa taxa. Você acha que é um momento de pegar, por exemplo, boas oportunidades ali para quem está entrando agora no mercado? Então, mas você pergunta essas oportunidades no mercado brasileiro ou no mercado norte-americano para exposição de renda variável, no caso? Exposição de renda variável no mercado norte-americano. Porque aí o cara ele vai estar lá, né? Isso. Rafa, um ponto bem importante. Desde quando o Trump tomou posse, no dia 21 de janeiro, a Bolsa nos Estados Unidos chegou a cair 8,5%. A Bolsa norte-americana ela já recusou ficar abaixo, o S&P 500 principalmente, abaixo dos 5.500 pontos. E hoje, o mercado vem dessa manutenção de taxa de juros. O que o mercado está lendo? A responsabilidade fiscal lá fora. Nós temos uma alta agora de 0,78% para a S&P, a Nasdaq sobe, que é a Bolsa da Tecnologia, setor muito impactado por uma taxa de juros mais alta, subindo 1,16%, e Dow Jones, o índice da indústria, que também é um índice que sofre muito para o desenvolvimento que gera riqueza no país, subindo 0,55%.
Vem das bolsas americanas que estão ali próximo de 6% da máxima histórica. Quer ver? Eu posso até pegar aqui para você, ó. De 8,6% da máxima histórica. Então não acaba sendo assim, de verdade, uma movimentação tão receosa. Eu acredito que o S&P possa sim vir para uma correção. Momento de exposição em renda variável lá fora? Não. Não acredito ainda. Para mim, essa bolsa lá fora pode corrigir. Há 4 pregões atrás, ela fez uma bela correção, saindo da máxima histórica e fazendo um fundo aqui corrigindo 10,42%. Desde esse fundo a 10,42%, a bolsa já subiu 3%. E para mim pode ser um repique, porque esse processo de voltar a cortar os juros lá fora, ele vai depender do ciclo do dinheiro voltar a circular na economia. E por hora, no curto prazo, esse impacto das tarifas do Trump, para mim, acabam precificando muito mais a possível movimentação positiva dessas empresas lá nos Estados Unidos. Porque, para mim, é uma explicação econômica assim, bem simples e gosto de passar ela simples. Oi. Bruno, vamos para um rápido intervalo e aí na volta, a gente vai, um minutinho, na volta a gente continua a nossa conversa aqui com a coletiva do Powell, pode ser? PNC News. Informação que gera valor. O conhecimento prático de quem conhece e domina o... Cobertura especial de Super Quarta aqui na BMC News, né? Daqui a pouco a coletiva do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Deixa eu chamar aqui o Bruno Contri de volta aqui, que a gente estava batendo um papo muito bacana sobre a macroeconomia, sobre as expectativas para essa taxa de juros. E teve notícia nova que saiu aí, né, Bruno? Sim, exatamente. Estamos de volta aí com toda a programação. Obrigado, Rafa. Pessoal, o seguinte, saiu aqui até um ponto bem importante, né, que o Fed tirou um comunicado, a frase, e disse o seguinte: os riscos para atingir suas metas de emprego e inflação estão aproximadamente equilibrados. Então ele já começa a mencionar os pontos de inflação de possível ancoragem. E reflexo dessa notícia que saiu há pouco aí sobre o comunicado, vem a questão que o Fed manteve a previsão de 2 cortes de juros para esse ano, não 3, como estava sendo falado anteriormente aí na mídia, e consequentemente deve ter juros lá nos Estados Unidos mais altos por mais tempo, observando justamente a questão tarifária do Trump. Bruno, vamos ter que cortar rapidinho. Obrigado pela sua presença aqui. Começou, o homem está falando agora, entrou agorinha aqui, Jerome Powell lá no Federal Reserve. Então vamos juntos nessa. Obrigado, Bruno. Até a próxima, hein? Por nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até. Valeu, obrigado, Bruno Cotrim, economista lá.